Oi, gente, tudo bem? Tô aqui criando esse GTV para a gente conversar sobre um assunto polêmico, que é a assessoria do espaço, né, que tantos espaços chamam, versus o nosso trabalho de assessoria na Mínimo, tá? Eu sei que é um item que provavelmente vocês já sabem, já estão cansadas de saber, mas eu recebo muitas perguntas das noivas e dos noivos sobre esse serviço. Vivi, eu tenho que contratar esse serviço? Ou qual que é a diferença desse serviço? Então eu resolvi gravar esse GTV para que vocês consigam consultar sempre que quiserem ou também mandarem para os amigos de vocês que precisam de ajuda, certo? Então, nesse GTV eu vou passar 5 razões do porquê que vocês têm que contratar uma assessoria profissional e qual que é a diferença entre os dois serviços, tá bom? Então, número 1, a grande diferença é que essa assessoria que a gente chama de coordenadora do espaço nada mais é do que uma pessoa contratada pelo espaço, né? Logo, isso já diz muito, isso gera-se um vínculo muito forte dessa pessoa com o espaço. E esse vínculo, automaticamente, ele vai ser muito menor com vocês, né? A diferença entre contratar, né, o nosso trabalho e contratar uma assessoria do espaço, justamente é porque nós vamos de acordo com o sonho de vocês. Então, a gente vai estar ali, a gente vai conhecer todo o histórico de vocês, todos os problemas que vocês possam vir a ter, todas as preocupações, né, coisas que vocês não querem que dê errado, e a gente vai levar isso pro dia. A gente planeja isso, né, com bastante antecedência e leva no dia. Então, essa coordenadora do espaço, ela tem um vínculo fortíssimo com o espaço. E qualquer que seja um imprevisto, ela não vai ir contra o espaço e a favor do cliente, porque ela é contratada por quem? Pelo espaço, certo? Então isso pode ser coisas pequenas, como por exemplo, esqueci do sorvete, né? Deixa, o casal não vai reparar que não veio o sorvete junto com o bolo, porque o casal não tá preocupado ali, né? E os convidados não sabem que vai ter sorvete com o bolo, né? E a gente já viu isso acontecer algumas vezes, né? Os espaços, às vezes, vamos supor, esqueceram do sorvete ou teve um problema no freezer. Gente, imprevistos podem acontecer e acontecem. A grande questão é como a gente vai lidar para que vocês, casal, né, como casal, sejam recompensados por essa perda, né, por esse item que foi contratado e não estava lá no dia, né? E, enfim, essa é a grande diferença número 1, que é a contratação. Então, automaticamente, se essa coordenadora for contratada pelo buffet, ela vai levar em consideração os benefícios e os interesses do espaço. Vivi, mas ela vai ignorar total a gente? Não, muitas trabalham até de forma adequada, porém elas têm um limite, gente. Elas não podem chegar no DJ e falar, olha, essa lista de músicas que você tem tá errada, né? E aí a gente segue para o item 2, que é a contratação e a checagem dos fornecedores. Então, no dia, essa coordenadora do espaço, ela não vai checar quais são as músicas, se a ordem está correta, né? E ela também não vai ler os contratos de vocês a fim de saber a fundo, em detalhe, tudo que foi contratado, né? Vivi, mas ela me conhece, a gente fez uma reunião aqui uma semana antes e a gente passou todos os detalhes do casamento, todos os detalhes que vocês acham, né? Vocês lembrem-se, vocês nunca se casaram. Então, tudo que é pedido para vocês é uma maravilha, né? Porém, vai ter várias informações que vão faltar e vocês só vão saber no dia, né? E eu acredito que ninguém, né, nenhum de vocês queira correr esse risco, né? Imagina esse problemão no dia de você ter um item que não foi entregue. Vamos supor, a gente já teve situações de fornecedores de bem casado que não entregaram bem casado, né? Não entregaram, a noiva contratou esse fornecedor, amou, falou que era o fornecedor da vida dela, a gente não conhecia, mas a gente tem que trabalhar com esse fornecedor. No dia, não tinha bem casado, e aí o que a gente fez? A gente ligou para um parceiro nosso e ele mandou imediatamente aquele número X de bem casados, né?
E então essas são coisas pequenas que acontecem no dia, né? Imprevistos acontecem o tempo todo, que essa coordenadora do espaço, ela não vai olhar. Não vai olhar, porque ela pode estar ali na hora do cortejo, mandando os padrinhos entrarem, mas ela vai ter 1 milhão de outras atividades para fazer dentro do buffet que ela tem que cumprir, né? Isso quando ela também não fica na recepção e também coordena o cortejo. Gente, eu já fui convidada de vários casamentos e assim, a gente tem o olho clínico, né? A gente olha tudo no casamento e assim, isso não funciona, tá? Ah, Vivi, mas eu casei, eu sou noiva, meu casamento foi excelente. Ele foi excelente, mas você não sabe dos detalhes. Você não sabe se tudo que foi contratado foi entregue no dia, né? Você não sabe como que seus padrinhos foram bem tratados, se eles foram bem tratados, se ela sabia detalhes, né, dos seus padrinhos, ou sabia que tinha algum pajem com alguma necessidade especial. Então, gente, é a qualidade do serviço que é a diferença nesse ponto. 3. Imprevistos. Como eu comentei, imprevistos sempre acontecem e sempre vão acontecer. Eu sei que parece assustador, vocês vão falar, gente, não, mas meu casamento vai ser perfeito. Gente, o casamento sempre tem imprevisto. No meu casamento teve imprevistos e a minha assessora, na época, a minha sócia, ela lidou tão bem com a situação que a gente nem ficou sabendo. Então, é essa tranquilidade que vocês querem? Então, deitar a cabeça no travesseiro e saber, gente, tem alguém comigo, me seguindo desde o dia que eu fecho até o dia do casamento, me ajudando nos detalhes para garantir que nada vai passar despercebido e tudo vai ser planejado. É isso que vocês querem? Então é isso que vocês têm que pensar, né, e avaliar na hora de contratar. Então, imprevistos, né? E tem 3. Imprevistos acontecem o tempo inteiro. E a grande diferença entre uma assessoria com experiência e uma coordenadora ou uma assessoria sem experiência é como essa pessoa lida com imprevistos. A gente tem que ser sempre o lado racional de vocês no casamento. Não adianta, imagina se alguém inexperiente, alguém que não tem ideia do que foi contratado e aquele problema, cai na sua mão, como assessora, como coordenadora ali no dia. Essa assessora, ela não lê os contratos, ela não tem os telefones dos padrinhos. O padrinho tá atrasado? Ela não tem. São detalhes de que eles não se preocupam. O padrinho não tá? Então a gente começa a cerimônia assim. Não é assim. A gente sabe que tem padrinhos que às vezes vêm de longe, viajam, né? Vêm de fora, a gente atende bastante casal que vem casar aqui no Brasil, né? Casal internacional. Então a gente sabe que não é assim, um padrinho não veio, a gente não vai colocar no cortejo. Não, a gente tem todo o cuidado, a gente sabe da história de vocês e sabe por que aquele padrinho é especial, né? Como todo padrinho é especial, senão ele não ia ser padrinho, né? Então, imprevistos é o ponto 3 de mais importância, saber lidar com, a gente já teve pessoas que desmaiaram no altar. Como que você lida com isso? Gente, a gente tá ali como sendo o seu lado racional. A gente já lidou com esses problemas antes, a gente sabe, né, como lidar para que vocês não sejam atingidos. Imagina que aconteça um problema no salão, um problema simples, né, não vou dizer nada grave. Sei lá, uma pessoa tá passando mal. Gente, se é alguém que não tem experiência, não tem essa inteligência emocional de lidar com esse problema, ela vai levar esse problema para vocês, né? E aí vai ser o dia mais feliz da vida de vocês com um problema para pensar, né? Então, eu, como disse, já fui convidada de casamentos que tinham essa coordenadora no dia e, gente, é terrível, né? Eu meio que me envolvi ali para poder ajudar, tá? E tem 4, a gente falou um pouquinho já, cortejo e protocolos. Vivi, mas eu preciso de alguém ali só no dia para entrar, para os padrinhos entrarem. Gente, mandar as pessoas entrarem pode ser qualquer pessoa, posso levar até minha vizinha aqui, que eu adoro ela, levar ela lá para colocar, para soltar o cortejo. Gente, entrada de cortejo, né, que é a entrada dos padrinhos, não é só mandar as pessoas entrarem. Tem a ordem correta, tem garantir, né, o lado correto de cada um, quem que passa a mão, o porquê que é feito dessa forma. Você tem que saber os protocolos, né? E por que os protocolos são importantes? Né? São milenares, né? A gente não pode numa igreja falar, não, então agora os padrinhos vão entrar em ordem ao contrário. Não.
São regras que a gente tem que seguir. A autoridade máxima ali numa igreja, por exemplo, é o padre. Então a gente tem que seguir, não pode pisar no altar. Então tem determinadas, tem milhares de itens. De novo, vocês já sabem disso do que eu tô falando, mas eu tô aqui reforçando. Então essa parte de cortejos e protocolos é essencial, porque a gente estudou para estar ali, né? A gente já fez casamentos budistas, casamentos judeus, casamentos evangélicos, casamentos cristãos, enfim, de diversas comunidades, católicos, então espíritas. Então a gente sabe a diferença entre um protocolo e outro, né? E não é o cortejo, não é uma lista que a gente coloca em ordem e as pessoas entram. Não, a gente tem que explicar para as pessoas o que tem que ser feito, né? Porque o que acontece muito nesses casamentos que a gente não vê assessoria. A pessoa entra, ela chega no altar, ela não sabe o que fazer, mas onde ela tem que sentar? Mas como que vai funcionar os cumprimentos? Aí as pessoas sentaram, beleza, as pessoas sentaram, as mulheres sentaram lá no altar, as cadeiras estão certinhas, mas e os cumprimentos? Como é que vai ser? Isso tudo a gente tem que passar antes, porque padrinho, eu sempre brinco com os casais, né? Os padrinhos são mais ansiosos do que os noivos, gente. Eu não sei, vamos ter que fazer uma pesquisa um dia, levar um psicólogo, porque os padrinhos são muito ansiosos, né? Eu mesmo já fui madrinha, a gente fica, né, naquela ansiedade de querer fazer tudo correto. E a gente tem que receber as instruções. As instruções têm que ser claras. E não é só a entrada. Como que vai funcionar os cumprimentos. E vocês que vão até eles têm que olhar para quem? Quem que vai coordenar isso na hora? São momentos, gente, timing, que se isso não for coordenado, fica horrível na filmagem. Fica aquele negócio de as pessoas conversando, né? E você vê. Ok? E o ponto 5, né? Último, mas não menos importante, é a questão da flexibilidade e a desmontagem. Isso as noivas nunca pensam, né? Ai, mas aí é tranquilo, minha mãe pega, coloca as coisas na caixa. Gente, não funciona dessa forma, né? Aqui na Mínimo, como que a gente faz a desmontagem? Então, a gente tem aquele checklist de itens que vocês vão levar para o evento. Então, pode ser, tem gente que leva itens emocionais, como um porta-joia da avó. Às vezes tem gente que leva bichinho de pelúcia, às vezes é um quadro que alguém da família pintou. Então, assim, são itens extremamente sensíveis e emocionais para o casal que precisam estar lá no dia. Então, a gente faz toda essa montagem desses itens, né? Também montamos a mesa de doces, né? É um item fora desses aqui. Mas isso também é um detalhe que a coordenadora do espaço não vai montar. Ela talvez receba os itens, assine lá o papel, ela não vai checar quais são os doces que você contratou, se os doces estão corretos. Porque às vezes o fornecedor, gente, eles entregam em tantos eventos no mesmo dia que eu já recebi doces de outro casamento. Tava lá o nome de outro casal. E aí a sorte que a gente pegou em tempo, a gente ligou, eles estavam ainda no carro e eles realmente trouxeram os doces corretos. Então, assim, é humano, né, gente? A gente não tem nenhum robô trabalhando nos casamentos, somos nós. E é possível ter erros humanos, mas a gente precisa estar preparado para garantir que nada disso vai estragar o brilho, né, do dia de vocês, né? Então, nessa questão de desmontagem, a gente vai pegar todos esses itens, almofadinha de aliança, o terno do noivo, que às vezes o noivo joga o terno com a gente, né? Suspensório, sapato da noiva, o véu. Às vezes vão ter itens da mãe, a mãe pede pra gente deixar a bolsa, né? Deixar a bolsa com a gente. Carteira, celular, enfim, todos esses itens que os noivos literalmente jogam. Olha, Vivita, ó, esses são os nossos itens. E muitos, às vezes, deixam até no carro, né? No carro da noiva e a gente busca, né? Pra não ficar lá. Deixa com a gente na sala dos noivos, que é um local que só a gente tem acesso, às vezes os fotógrafos, né? E se for algo de muito valor realmente agregado, aí eu recomendo ou o pai da noiva, enfim, deixar, às vezes o dinheiro da gravata, né? A gente já entrega direto pro noivo, ou às vezes pro pai do noivo, pai da noiva, para eles guardarem no envelopinho e isso ficar a salvo, né? Ficar seguro. Então, essa questão da desmontagem é muito importante, gente. Essa coordenadora do espaço, ela não vai saber o que vocês levaram, ela nem tem esse checklist de detalhes. O buquê da noiva, teve buquê de jogar? Não teve?
né? Então, sapatinho, ela não sabe. E aí, quem fala, mas eu sei, eu tenho um checklist aqui. Gente, não é no mesmo nível de detalhe. Então, essa desmontagem que a gente faz é algo em conjunto com o motorista mesmo do carro. Às vezes tem carro da noiva, não tem, às vezes é um Uber, não importa. Então, a nossa equipe, a gente já é treinada para, assim que estiver acabando o evento, a gente já começa a desmontagem de alguns itens sem ninguém perceber. A gente já vai guardando terno do noivo, celular, os itens pessoais, às vezes porta-retrato, né? Às vezes se tem algum item de caráter emocional, a gente já guarda um pouquinho antes, sem os convidados perceberem, né? Porque final de festa é complicado, a gente tem que mesmo tomar cuidado e sempre uma de nós, a gente fica de olho nos itens que são enviados, né? Então, porta-retrato, o topo de bolo, todos esses itens que vão retornar, às vezes o buquê da daminha vocês querem que retorne. Então, todos esses itens, a gente tem aquele checklist, né, dos itens que vieram e também temos um checklist de desmontagem. A gente checa aquilo à risca, gente, à risca. A gente checa 3 vezes, a gente coloca tudo numa caixa, o sapatinho vai, né, num saquinho especial junto com um véu e a gente carrega o carro de vocês. Então, qual que é o único trabalho que vocês têm no dia? A gente te entrega a chave, aí não sei se é vocês ou o motorista que vai dirigir, e vocês vão para a noite de núpcias, vão para casa de vocês ou vão viajar diretamente, né? Alguns casais fazem isso. Então, é essa tranquilidade de que no dia nada vai ficar para trás. Então, a gente vai entregar kits de doces, às vezes o buffet, né? Às vezes um pouco contra a vigilância sanitária, né? Que eles não permitem, mas tem buffets que ainda entregam kit de salgadinho, kit de bolo. Então, se o buffet entrega, se eles têm essa permissão, a gente entrega para vocês também. Então, gente, vai tudo, né? A gente conta as bebidas que sobraram. Essa coordenadora, ela não vai contar, gente. Às vezes ela não tem nem a paciência de escrever, né? A ideia, né, de assinar na garrafa. Para saber se é aquela garrafa que eles vão retornar. Então, a gente tem esse cuidado porque a gente já tem muita experiência, tá? Então, resumindo esse vídeo, gente, né, vocês podem ver que esses detalhes, né, dessa assessoria coordenadora do espaço versus a nossa assessoria, né, como uma consultoria de eventos, a gente estudou. Então, a gente tem um curso americano, né, de como lidar com eventos imprevistos, de como lidar com os protocolos. Então, isso tudo, gente, faz a diferença no dia, né? Os nossos casais sabem, eles estão aí, a gente sempre divulga os depoimentos, né? E isso faz muita diferença, gente. Queria deixar essa mensagem, envie novamente, né, para um amigo seu que você acha que precisa receber essa mensagem e ainda não contratou assessoria ou contratou assessoria do espaço. Para quem já contratou assessoria do espaço, assistiu esse vídeo e falou, nossa, é difícil resistir a esses comentários, né? É difícil, né, não pensar nesses pontos, né? Vocês têm 2 opções, gente. Tem espaços que não aceitam assessoria de fora. Alguns espaços, aqueles espaços mais tradicionais, né? Alguns não aceitam assessoria de fora. Então, vocês têm 2 opções. Ou conversar com esse espaço e levar assessoria, que muitas vezes a gente já fez isso em espaços que em contrato dizem que não podem contratar assessoria. Na verdade, eles não podem impedir que vocês levem alguém de confiança, né, de vocês. Eles não podem impedir a entrada de um fornecedor contratado por vocês, né? Então, realmente ter esse diálogo, conversar com o espaço, explicar, né, qual que é o motivo de que você quer ter uma pessoa de confiança do seu lado, porque essa pessoa te acompanhou o ano todo. Mas vocês também têm a opção de encontrarem um fornecedor mais flexível, um espaço mais flexível, que entendam essa necessidade de vocês. E eu sempre falo para os casais, gente, a gente sabe como vai ser o atendimento de um espaço ou de um fornecedor logo no começo. Então, dependendo de quão flexível esse fornecedor for, como vai ser todo o restante do atendimento. E a gente sabe que o atendimento, ele não é só alguns meses, né? 3 meses, não. Às vezes ele fica por 1 ano, 2 anos, né? Porque às vezes tem casal que fecha
A maioria dos casais, né, na verdade, fecham com mais de um ano de antecedência. Então é importante pensar nisso também, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aqui embaixo os comentários, sugestões. Se vocês tiverem dúvidas, eu vou responder um por um, tá? Faço questão, ou se quiserem mandar mensagem direta, também podem. E mandem para os amigos que vocês sabem que vão se casar e precisam de ajuda, ok? Um beijo e espero que tenham gostado.